Vão chegando, minha gente. Vão chegando. Todo mundo aqui e eu vou esperando você. Legal. Eu não tenho avisado que vou fazer nada disso. Eu entro assim numa base, numa perspectiva bastante existencial. Me deu aquela vontade, então eu entro. Então, perdoem-me vocês que reservariam melhor a agenda se eu avisasse, mas eu estou num momento de replanejamento de um monte de coisas para a minha vida nos próximos anos. São os últimos anos, a última etapa da minha existência, e eu quero me preparar para vivê-la da melhor maneira que eu puder. Dos 70 aos 80 anos, com muita graça e, Deus permitindo, com muita saúde. Então, por isso, já que eu não estou podendo sair daqui, não podemos tirar férias em casa, e a rotina é aquela que prosseguiu praticamente com a pandemia. A pandemia mudou não só para o que era antes, para o que veio a ser com ela, mas também fez uma outra coisa. Ela fez uma espécie de manutenção daquele regramento, com exceção do regramento de máscara e de álcool em gel e algumas coisas assim, mas do regramento do cotidiano, pelo uso cada vez mais intenso da internet. A gente saía mais antes, era mais obrigado a botar a cara para fora, a viajar, mas foram praticamente 3 anos tendo que tomar precauções, especialmente uma pessoa já com a minha idade, a idade da minha mulher, e com o histórico que eu tenho. Então, eu fui cuidadoso. E minha esposa também, os nossos filhos com a gente. E por que eu estou dizendo isso? Apenas para pedir perdão por não estar divulgando. Porque quando você divulga, eu divulgo, eu estarei lá para cumprir. Agora, não divulgando, eu faço assim, com essa vontade espontânea, na hora que dá aquela vontadezinha, como agora. Eu ia passando por aqui, a minha mulher deu uma viajadinha para resolver umas coisas nossas, e eu estou só em casa, especialmente hoje. E a minha neta, que mora aqui, não está. O Daniel, que passou os últimos 3 dias aqui, também não está. A Bruna, que viajou com a Adriana, então, portanto, não está. E a Juliana é casada, tem os filhos e o marido para também cuidar, e, portanto, não está. Eu é que vou encontrar com ela, nós todos, no domingo, que será aniversário da minha marotinha linda, a minha Jujubinha. Então, ontem, do mesmo jeito, ou foi anteontem, eu creio que foi anteontem, eu ia passando, me deu vontade de falar, eu sentei para falar uma coisa, aí acabei que eu falei uma outra, porque eu peguei um abacaxi para comer e aí me lembrei de todas as árvores do jardim, e está aí gravado e recortado. E depois de me lembrar de todas as árvores do jardim, eu me lembrei do princípio: todas as coisas vos são lícitas, de todas as árvores do jardim podeis comer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí vem Paulo e diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas,
mas nem todas edificam. E aí a grande sabedoria para o que a gente tem que aprender a ter a mente de Cristo, que é o Evangelho rodando como software na mente da gente, não como um decoreba, não como força moral, não como obrigação de etiqueta social, não como uma autovigilância politicamente correta, não, mas como consciência implantada, instilada e engravidada, crescendo na gente, nos dando a atitude de modo que você não tem que consultar ninguém, você sabe. E se isso tudo é fruto, essa edificação, essa construção, essa maturação mental, essa gravidez que vai gerar, que vai dar à luz algo esperançoso, cheio de graça, como produto da nossa vida. É fruto e é filho de amor, do amor de Cristo em nós, do amor de Deus em nós, ou do nosso amor para com as pessoas, não importando quem sejam elas. Tem umas das quais a gente gosta, tem outras das quais a gente desgosta, mas gostando ou desgostando, a todos, todavia, amamos, porque amor não é um gostar, como também gostar não é amar. Gostar tem a ver com o que nos dá gosto, prazer, tem a ver com a sofreguidão da experiência ou do bem-estar, mas não necessariamente é fruto e resultado de amor. A gente frequentemente, por amor, faz coisas que não nos produzem nenhum bem-estar. Preste atenção nisso. Frequentemente, por amor, a gente tem e precisa fazer coisas que não nos produzem nenhum bem-estar. E muito frequentemente, por gostar, por ser gostoso, por ser atraente ou atrativo, a gente faz uma quantidade imensa de coisas que nos fazem muito, muito mal. E anteontem, quando eu falei disso, e eu espero que quem desejar vá aqui mesmo no Insta ou vá no meu canal no YouTube, procure lá a mensagem falada aqui e você veja como eu também falei dos pendores, pendor para o bem ou pendor para o mal, como o pendor para o mal se tornou uma inclinação natural e como o pendor para o bem se transformou numa decisão de escolha. Do contrário, a disposição natural da nossa natureza é para a amartia, para esse desvio que nos tira do rumo, que nos tira do alvo. Quando você vir uma pessoa praticando sempre o que é bom, sempre o bem, sempre com verdade, justiça, generosidade, sinceridade, lealdade, saiba, isso foi um desenvolvimento, isso foi treino, isso foi escolha, isso foi decisão diária, checagem e determinação de inclinação, não por obrigação moral,
nem estética, nem ética, porque senão de nada nos aproveita, mas por uma escolha de amor. Amor por mim, amor pelo meu próximo, que não pode ser prejudicado pelas minhas escolhas, pela minha mulher, meus filhos, meus amigos, meus pais, aqueles em razão de quem e para quem eu também funciono, amor por todos. Então, por uma escolha de amor, eu vou me inclinando cada vez mais para o que seja um bem mais coletivo, para o que seja mais justo para todos, para aquilo que seja melhor para a maioria, faça bem à maioria, proteja as minorias desguarnecidas, desprotegidas, desavantajadas, despercebidas, invisibilizadas. São manifestações de amor, tanto no saber existir socialmente, quanto no saber escolher o lado certo. O lado certo não é necessariamente o lado judicialmente correto. O lado certo, de acordo com o padrão mais elevado do reino de Deus, que está acima de toda a Constituição, de toda a justiça humana e de todo juízo, esse padrão de justiça é a justiça realizada pelo amor, que às vezes protege quem não merece, socorre quem não fez por merecer, ajuda quem de fato podia estar se ajudando mais e não está até agora. No entanto, não é porque ele não é bom para consigo mesmo que eu sonegarei o bem minimamente razoável que eu possa fazer só para ver a pessoa sofrer. Não, há horas em que a gente tem que deixar as pessoas se esforçarem para crescer, mas isso tem limites. E em tudo o amor arbitra. É o amor que dá paz, porque um dos primeiros frutos da prática do amor é paz, é alegria e paz. O amor, como diz Paulo, escrevendo aí em Gálatas 5, ele produz na gente, quando a gente faz o que é amor, portanto é mais do que certo, é amor, é a justiça do reino de Deus, que é amor. E a gente faz isso não por causa de romance. Amor não é romance. Amor é escolha de caráter. Amor é decisão de quem eu sou e de quem eu decido crescer para me tornar cada dia mais. Isso é amor, que começa por mim, para que também se transforme em amor por você. Ama o próximo como você ama a si mesmo. De modo que se eu não me amar, se eu não me respeitar, se eu não escolher o que faz bem para mim, o que me edifica, o que me convém, o que a razão do bom senso, da sabedoria impõe como sendo o melhor, não o mais gostoso. Porque, como eu já disse, tem muita coisa gostosíssima que mata a gente. Mas escolhendo, no entanto, o que faz bem a gente. O amor escolhe o que nos faz bem, não o que é gostoso. E como o amor escolhe o que faz bem, frequentemente o amor escolhe renunciar. Renunciar dói. O amor escolhe deixar ir, porque a pessoa tem que exercer seu livre-arbítrio, tem que amadurecer.
Frequentemente, o amor tem que, às vezes, até dizer contra todo o desejo. Chegou sim a hora de você tentar fazer isso e correr esse risco. É necessário nesse momento da sua vida. O amor está pronto para tudo. E o amor não é o teto de ninguém. O amor quer ser apenas a pedra de fundamento, quer ser a plataforma de soerguimento, mas não é um teto baixo e limitante. Ao contrário, ele é provocante de expansão. Por isso, o primeiro fruto é amor, e aí vem o quê? Paulo diz em Gálatas 5, alegria. Alegria. O amor produz alegria. Você faz o que é bom, o coração se rejuvenesce, se felicita, se enternece, o coração se galardoa, ele sente a coroa da bondade, sente o perfume do óleo ungido, da misericórdia de Deus escorrendo sobre você. Amor, alegria. E essa alegria que não está vinculada às circunstâncias, se eu tenho muito, eu tenho pouco, não tenho, tudo isso é importante, mas é secundário. O que é essencial é essa alegria que vem de você estar agindo em amor, em respeito à sua consciência, à do próximo e em amor a Deus, portanto, porque Deus decidiu aceitar o meu amor quando ele se manifesta na direção do meu próximo e de mim mesmo. Se eu não amo a mim mesmo e não amo a você, não adianta eu ficar rouco, gritando amores para Deus, porque ele já disse que não crê nesse amor. Não crê. Então, o que eu disse anteontem, continuo aqui agora, dizendo a você que o que vai fazendo a gente escolher cada vez mais contra a nossa natureza caída, a natureza que podia comer tudo, tinha tudo livre, mas decidiu trocar tudo pelo conhecimento do mal. Porque a árvore era do conhecimento do bem e do mal, mas o conhecimento do bem já estava intrinsecamente instalado no homem e na sua mulher. Eles não estavam vivendo em transgressão para com nada. Harmonia absoluta com a natureza, com os animais, com todas as criaturas, com todas as leis naturais, com a liberdade de consciência, aquela nudez pura, limpa, vestida, um sexo gostoso e natural, como quem mergulha numa água agradável, ou como quem come uma comida saborosa. Era assim que eles viviam. Não tinha angústia vigilante de nenhuma natureza, na neurose de forma nenhuma, tudo limpo, tudo como tudo é, tudo puro, tudo santo, tudo gostoso. Gozar na mulher e a mulher gozar no homem era gozar em Deus, com naturalidade absoluta. O corpo plenamente meu, o dela plenamente dela, ela para me dar o que ela quisesse com alegria e eu a ela e nós um do outro. Como diz que eles foram feitos para se tornarem uma só carne. Um dos propósitos principais
essa sexualidade bonita, livre, saudável, abundante, desgrilada, cheia de gozo, orgasmada na presença um do outro e na presença de Deus, com toda a alegria de ser. Então, a consciência do bem já estava no ser humano. O que não estava nele era a consciência do mal. Aquela árvore, portanto, que não trazia nenhuma sonegação de vida a ele, só o livrava da morte. Aí ele, por causa de uma curiosidade que lhe foi plantada exteriormente, isso é um outro tema, um outro assunto, sobre essas criaturas que sopram na gente, que dão ideia para a gente, que estimulam a nossa psique, que são essas serpentes das dúvidas na nossa mente, induziu, instilou, provocou algo que poderia eclodir num processo cognitivo que só se completaria num ato consciente de desobediência. Mas não era para conhecer o bem, não é porque Deus estivesse sonegando o bem. Adão e sua mulher sabiam o que era bem. E eles poderiam viver do bem. Porque quando você conhece o bem e ama o bem, você não procura nenhuma alternativa. O bem se torna como respirar, é oxigênio, é prazer, é não auto-infligir dor. O bem não é sado e nem é masoquista. Ele é prazeroso, ele concede gozo, ele experimenta gozo, ele não é narcisista e nem é só altruísta. Ele é saudavelmente retroalimentador. Assim são as coisas do bem. Conhecimento do bem ele tinha. Não tinha ninguém reclamando dele. Não tinha nenhuma advertência de Deus sobre o comportamento dos últimos tempos. A gente não sabe em quanto tempo eles viveram naquele estado. Eles podem ter vivido milênios naquele estado. Pode ter sido muito mais tempo do que a gente supõe. Nas nossas leiturinhas de páginas da Bíblia, a gente vira uma página, parece que foi um dia, ou uma hora. O cara saiu e deu ali com uma serpente que deu uma cantada nele, nela, e os dois caíram. Sabe lá quanto tempo a vida deu absolutamente certo na prática natural da consciência do bem uns pelos outros, em harmonia, em sinfonia cósmica universal. Até que surge essa sofreguidão pelo conhecimento do mal. Só tem um detalhe: é que ninguém conhece o bem mesmo sem praticar. Eles conheciam o bem porque eles vinham praticando o bem desde que tinham sido abertos os seus olhos. Eles tinham sido feitos seres à imagem e semelhança de Deus, portanto, praticadores do bem, do caráter divino. Tão óbvio. Agora, o bem eles vinham praticando, eles sabiam já o que era ser bom. Eles não tinham uma noção filosófica do bem, porque eles não tinham uma relação experiencial e filosófica com o mal. Mas a natureza do bem era um software que rodava neles como o sistema nervoso parasimpático funciona em mim. Eu não preciso estar pensando nele, ele está funcionando. Assim é a prática do bem. Na realidade, o que surtou os caras foi
sereis conhecedores do bem e do mal. O do mal sempre foi a coisa que nos seduziu. Você já foi seduzido? Assim, ficou tomado de tesão desesperador pela prática do bem? Eu só senti tesão desesperador pela prática do bem depois de ter praticamente me suicidado de tanto praticar o mal. A maioria de nós sofre daquilo que eu mencionei, daquela vertigem do abismo. É abismo, você não quer pular nele, mas sente aquela angústia vertiginosa para se abismar nele. E aí, esse tesão pelo mal é o grande bicho que pega todo mundo que está aqui, sabe disso. Pega mesmo. Você não é tentado pelo bem. Você é tentado pelo mal, portanto, não foi o conhecimento do bem que foi a tentação, foi o conhecimento do mal. E essa vontade de dizer, meu Deus, será que eu vou passar aqui, vou ficar vivendo no planeta sem saber o que é o mal? E ainda tem uma criatura aqui dizendo que é uma sonegação de Deus. É um decreto de milênios sobre os atos divinos para ninguém saber. O que ele varreu para debaixo do tapete é para eu não saber. É para tirar poder de mim. Aí mistura todo esse conjunto de eu quero poder com eu preciso saber, eu tenho que experimentar. Que Deus é esse que me cria a sua imagem e semelhança e não me revela tudo? Tudo. Para saber, tem que comer, mas ele disse que se comer vai morrer. Mas não é o bem que mata. Eles vinham comendo o bem há muito tempo e vivendo do bem. É o mal que mata. Mas até a morte passa a ser uma sedução. Como é morrer? Como é morrer? Eu quero saber como é morrer. E tem uma quantidade enorme de Deus, de gente, meu Deus, que é seduzida pela ideia da morte. Parece ridículo? Leia filosofia e abisme-se no conhecimento filosófico e nas questões da alma humana e você vai ver a quantidade enorme de sedução que a morte produz, que a loucura produz, que a angústia produz. Todas essas coisas das quais a gente tem pavor são absolutamente fóbicas, e sendo fóbicas, são ambivalentes e são sedutoras, são vertigens do abismo. E aí, a mente diz, o preço é morrer, mas do que me serve viver sem correr o risco último da liberdade de ser? E aí tomou do fruto e comeu, porque o que se não disse a ele, o seu sedutor, mais do que a sua sedutora, o seu sedutor, é que da agora e dali para frente ele teria o poder de continuar conhecendo bem e agora como um valor conceitual e filosófico que acabaria sendo transformado em ética, em moral, em comportamento, que acabaria deixando de ser o bem para virar a prática homicida dos homens de bem, como tem sido desde sempre na história humana, e não apenas dos últimos anos no Brasil, desde sempre. Os fariseus eram homens de bem, e sempre foi assim.
Então, era o conhecimento do bem só conceitual, sem ter o poder da prática absoluta do bem. O cara se esforça, vai e vai na força, vai se negando. Tudo nele é tesão para o mal, para o desvio do bom e reto caminho. É a amartia, é aquele desviar do alvo, ou é o tesão do delito, da sofreguidão do possuir. Ele vai enfiando facas no peito, se negando, fazendo força moral, religiosa, doutrinária, de todos os tipos para praticar o bem. Aí ele faz isso um tempo, chega uma hora que ele não aguenta mais, ele mete o pé na jaca, chuta o pau da barraca, pega na mesa coberta finamente com aquele avental branco, com todos os cálices de vinho prontos para o brinde, puxa, esparrama tudo e não quer saber de mais nada, tira a aliança, joga fora no bueiro e esquece o amor prometido e vai embora. Vai embora, você sabe do que eu estou falando. E aí, troca tudo pela experiência do mal, pela experiência da morte, pela experiência do pânico, do medo, da depressão, da angústia, da vontade de morrer, da vergonha, como foi lá o caso. Deus chamou Adão, Adão, e aí o cara se escondeu. Aí, cadê você, Adão? Aí, eu estou aqui. Por que, Adão? Porque eu estava nu, então eu me escondi. Quem te fez saber, Adão, que tu estavas nu? Aí começa aquela sucessão de transferência de culpa, e vai, sem assumir responsabilidade nunca. Tragédia. Conhece o bem e não tem poder de praticá-lo em plenitude. Conhece o mal e tem que lutar desesperadamente para não sucumbir a ele. E quando não sucumbe a ele do lado de fora, nas práticas e nas ações cotidianas, sucumbe do lado de dentro, na mente, no pensamento, nas produções fantasiosas, na lascívia, no desejo, na cobiça, na ganância, no ódio que não vai brigar, mas deseja a morte do outro todo dia. Enfim, toda essa coisa horrorosa e putrefata que nos habita, e você sabe muito bem do que eu estou falando, até o melhor de nós sabe do que eu estou falando. Agora, a pergunta que fica é, tá legal, eu estou convencido disso, minha natureza carrega essa torpeza, e algumas naturezas menos tocadas pelos nossos males supostamente mais desenvolvidos, males mais sofisticados, males ocidentais, males da nossa geração, males da nossa era, alguns que ficaram um pouco mais distantes vivem ainda um pouco melhor do que nós vivemos. São os chamados autóctones, são os não alcançados, são os ignorantes, porque aonde há ignorância, diz o livro de Atos, diz o Velho Testamento, diz Pedro, diz Paulo, diz Jesus,
Aonde há ignorância, aí não há atribuição de pecado. Cada um de nós é julgado pela luz que tem, não pela luz que nunca teve. A gente é julgado pelo que sabe, não pelo que nunca soube. De modo que eu, que estou aqui ensinando, sou muito mais responsável do que qualquer um que esteja aqui me ouvindo. Então, Tiago, irmão de Jesus, diz, olha, você que ensina, está lá na epístola dele, no Novo Testamento. Tome cuidado, porque juízo maior vem sobre aqueles que ensinam. Os chamados mestres, pastores, apóstolos, professores, escribas, reis do exemplo, vocês que ditam ou que ensinam, cuidado para que vocês não estejam ensinando contra a própria alma de vocês. É como o pessoal aqui da invasão vândala e perversa dos três poderes, que produziram provas contra si mesmos, fazendo selfie. Então, a maioria vive fazendo selfie dos seus próprios pecados. Agora, existem coisas que estão só no íntimo, só no coração, que de fora ninguém vê. Tanto coisas do mal, quanto coisas do bem, como diz Paulo em Romanos, no capítulo 2, versos de 14 a 16, quando ele fala desse dia, quando os segredos dos corações dos homens serão abertos e a gente vai levar susto de ver quanta gente era de Deus e que nunca recebeu a informação, e quanta gente que tinha todo o catecismo na ponta da língua e que nunca teve Deus no coração. E o susto que isso vai causar na humanidade, especialmente nessa humanidade do supremacismo religioso, dos que colocam os outros no inferno ou no abismo. Mas, pois bem, a pergunta que eu disse que fica é essa, e agora? Eu não quero viver assim, mas também não quero virar um neurótico, vivendo como os religiosos, de esforços, e caindo, e caindo, e caindo, e caindo. Como é que eu faço para eu não viver assim? E aí eu não vou contar isso tudo agora, mas eu vou deixar com você o que você precisa ler para amanhã a gente prosseguir nesse papo de graça, totalmente de graça e espontâneo que a gente tem aqui no Instagram esses dias. Eu quero que você leia na primeira epístola aos Coríntios, de Paulo aos Coríntios, você leia o capítulo 2 e o capítulo 3. Leia em 1 aos Coríntios, capítulo 2, capítulo 3. E preste atenção na natureza das pessoas que são mencionadas por Paulo ali. Ele menciona o homem natural, o homo psíquicos, o homem que vive só de pulsões, ser humano pulsional, é só uma água viva pulsional na existência, sem consciência, só pulsão. O pinto subiu e naquela direção. Teve um tremelique nos seios, deve ser para mim, é meu, é o meu homem. É tudo só pulsão, pulsão, pulsão. O segundo é o homem carnal. É esse homem boneco de carne, que é o cara que aprende
aprende algumas funções, mas ele só aprendeu funções. Ele não age pela força motriz do amor operando na consciência. Ele é só um religioso funcional, a quem Paulo chama de carnal. Ele até se obriga à obediência da lei, mas aquilo tem a ver só com funcionalidade, nada além de funcionalidade legalista. Por isso ele é o homem carnal. E o terceiro tipo, que aí aparece, que é o homo pneumáticos. Está aí em 1 Coríntios 2 e 3. Você tem o homo psíquicos, tem o boneco de carne, o homem carnal, o androide funcional, e você tem o homem espiritual, o homem pneumáticos, o homem levado e conduzido pela consciência do amor, que é a mente de Cristo, que é o Evangelho se transformando em natureza em nós. Como Pedro disse, que a semente, o sêmen de Deus é plantado em nós, o divino sêmen, para que em nós cresça a natureza divina, a gravidez de Deus, até que a gente ganhe plenitude e a mente de Cristo seja algo que aconteça de maneira parasimpática na gente, naturalmente, como oxigênio do ser, como todas aquelas coisas que a gente faz até dormindo, que fazem parte do que foi instilado no mais profundo da gente. Então, amanhã, quando você vir algum sinal aí de Caio está fazendo uma live, amanhã é sábado, não é? Então eu tenho compromissos de manhã, mas talvez eu faça isso aí pela hora do almoço, por volta do meio-dia, tá bom? Mas hoje eu vou ficando por aqui. Vá lá no meu portal, no caiofabio.net, leia uma quantidade brutal de textos que tem lá para você. Aqui no meu canal, no YouTube, canal Caio Fábio, tem vídeo lá aos milhares. Se eu não me engano, tem uns 25 mil vídeos. E só de papo de graça, é muito vídeo, e de outras, e de mensagens, e de tudo, sobre todos os temas que você queira, no meu portal e no meu canal no YouTube. E também agora no caiofabioexclusivo.com.br. Vá lá e aproveite. Eu vi aqui o Beto Sattler dizendo saudades, saudades de você também, beijos também, Betinho, querido. Tanta gente amada, como ainda agora eu vi alguém, uma pessoinha, que é minha ovelha amada, desde que ela era uma adolescente ainda, a Liane Rangel, muito, muito linda, querida, a família toda muito amada, e tanta gente santa e boa de Deus aqui. Beijo para vocês, até amanhã, com a graça de Deus. Vá lá. Eu tenho livros sobre isso, livros extensos, como, por exemplo, O Caminho do Discípulo, livro 1, tomo 1, a metade do livro é sobre o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Se você quiser, pegue lá. Mas, e também no meu portal caiofabio.net, se você escrever homem carnal, homem espiritual, homem natural, o que você quiser, vai aparecer uma quantidade enorme de coisas. Beijo, que o Senhor Jesus seja com todos nós, agora e sempre. Amém.